Fala galera, eu sou o Rico Rocha, quero te convidar para ver a minha participação no podcast A Voz. Foi muito legal participar ali com a galera do podcast A Voz, eles são muito bacanas, me trataram com super carinho e é legal você dar uma olhada lá. A gente está falando sobre o tema O Evangelho Perdido. Dá uma sacada só nas partezinhas que eu separei para você. Olha só. Bora, moleque. É brabo, moleque. Que isso? Por que falar do Evangelho Perdido? Fala pra gente um pouquinho aí, passa um pouquinho pra nós, explica pra nós o que seria um pouco disso. Cara, o Evangelho Perdido, ele é algo que todas as igrejas ela têm passado por isso. A gente tem lido na Bíblia e vê que muita coisa se perdeu. O Evangelho ele se perdeu. Ah, pô, Rico, descobriu a pólvora. Não, é que na verdade a gente está vivendo um tempo em que a gente nunca teve uma juventude, por exemplo, tão vazia. A juventude agora nunca se teve, a gente está em 2023, eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, mas em 2023, a probabilidade de 2024 e para frente ser pior é muito grande. Porque antigamente, a parada dos nossos avós, dos nossos pais era cristão não se mete em política, política e religião não se mistura. Quando na verdade, Charles Spurgeon, que foi um dos maiores evangelistas que a gente já teve, ele falou justamente que só os tolos acreditam que a política e a religião não se misturam. Por isso, há muitos políticos bandidos no poder e muitos falsos profetas a pregar. Então, e falando sobre o Evangelho Perdido, o que me veio na mente foi Balaão. Que eu me identifiquei um pouco por esse tema, porque eu vi que ali existia um homem que no meio do caminho ele teve N oportunidade de falar aquilo que realmente que Deus quisesse que ele falar. Mas eu acho que ali dentro da situação, o coração dele não estava disposto a fazer a vontade de Deus, a não ser a sua vontade, ou seja, se vendendo literalmente. Sobre isso a gente também vê isso muito nas igrejas, e dentro desse Evangelho Perdido isso se encaixa também, né, Rick? E aí é que eu falo, qual é o Evangelho Perdido? É o Evangelho que aonde eu vou, a planta dos meus pés eu tomo posse por herança. Se torna santo, né? Sim. Você sabe por que a gente tem digitais nas mãos e nos pés? Único. Sim. A gente valoriza muito das mãos, mas a gente também tem as mesmas digitais únicas nos dedos dos pés. Quando a Bíblia fala, tomarás posse, aonde colocar a planta dos teus pés tomará posse por herança, significa que o teu corpo ele tem todas as coisas da terra. Você tem ferro, você tem zinco, você tem tudo que está na terra, a gente também tem. Quando ele colocou essas digitais no chão, Moisés começou a ligar na terra justamente aquilo que Deus está ligando no céu. E ele começa a falar, cara, aqui é Terra Santa. Moisés ele faz uma conexão. Tem um enfermo passando por aqui, eu vou tocar nele e em nome de Jesus ele vai ser curado. Só que isso está sendo perdido. Não cura-se mais em nome de Jesus. A gente simplesmente vai para nossas igrejas e simplesmente, cara, só vai lá, dá uma choradinha, beleza, o louvor tocou meu coraçãozinho, eu vou para casa e continuo fazendo meus pecados, continuo pecando do mesmo jeito. E aí isso é a pegada. É isso, isso é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de William Seymour, lá na Rua Azusa, que o cara enfiava a cabeça embaixo de uma caixa de tomate, só começava a orar, e o povo era tocado, quarteirões de pessoas eram tocados pelo Espírito Santo. Tu tem noção? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Mas quando aperta mais uma situação, hoje eu tenho visto também, não se fala mais de inferno. Falar de inferno hoje, parece que se você falar de inferno, as igrejas, elas acabam ficando vazias, essa é a verdade. Parece que hoje a gente vive um evangelho muito mais voltado para prosperidade. Óbvio que prosperidade é ser bem sucedido em tudo, que todos que estão aí eu creio que são e vão ser prósperos. Nada contra a prosperidade, mas não para só nisso. É mais sobre isso que a gente está aqui direcionando e falando sobre isso. Mas quando a gente toca nesse assunto assim, você não acha que a galera fica tipo assim, esse cara é radical religioso demais? Cara, cada pessoa tem uma intimidade com Deus. De repente eu chego lá no meu pai, por exemplo, eu chego no meu pai, beijo meu pai, abraço meu pai, abro a geladeira dele. E é engraçado, meu pai e minha mãe são separados e eu sou casado, eu tenho a minha casa. Mas quando eu chego na casa da minha mãe e do meu pai, pode ser ou na casa dela ou na casa dele, eu chego lá e abro a geladeira. E eu, intimidade. Sim, eu bebo o que tá lá. Tem gente que já não tem essa intimidade. Não, meu pai eu já não beijo, meu pai eu já falo com ele de longe, cada um tem uma intimidade. Tem gente que gosta de andar no raso. Eu, por exemplo, falando de mar, eu sou um cara que eu sou mega cagão assim pra mar, que eu já me afoguei uma vez. Eu nadava em piscina, eu jurava que eu sabia nadar, cara.
Aí eu falei, não, nada fácil, pô, tranquilo. Entrei no mar, tomei uns 3 caixotes, quando eu fui ver, irmão, já tava indo para águas profundas, e essas águas eu não queria ir. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então assim, eu não tenho medo de ser taxado como nada. Eu só quero ele. Eu só quero a presença dele. Eu só quero nadar em águas profundas. Eu só quero descobrir mais desse Deus. Eu sei que tem mais. Teve homens de Deus que, cara, Deus realmente pediu coisas desses caras. Agora a gente entra no outro fato. Pô, e o cristão não passa mal? Passa mal, fica doente. Pode ser demoníaco, pode ser realmente uma enfermidade. E aí, cara, quando você está disposto demais, eu tenho certeza, aí a pessoa fala, então Deus tem filhos queridos? Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Então pra que está servindo a minha vida? Pra que está servindo a tua vida? Pra que está servindo? Pega essa aí, gente. Pra que está servindo a nossa vida, cara? A gente tá aqui para quê? Só para prosperar? Opa, legal, o rico tá com carrão, o rico tá com uma casona. Mas e aí, o que isso presta para fazer o evangelho fluir? Eu tô com carrão, eu quero levar pessoas para a igreja. Eu tô com casarão, eu quero fazer um GC, eu quero fazer uma parada na minha casa. Porque isso tudo é para servir. A Bíblia diz que as mulheres que andavam com Cristo, elas serviam Jesus. Joana, Maria Madalena, a gente conhece, Maria Madalena prostituta, não, Maria Madalena tinha dinheiro pra caramba. A Bíblia diz que Joana, Maria Madalena e mais umas mulheres tinham muita grana e serviam Jesus com o quê? Com os seus bens. E a unção eu quero pra mim, eu quero o dom pra mim, mas enquanto isso não fluir de mim, quando a palavra diz que de dentro de você sairão rios de águas vivas, e quando isso não fluir de mim, cara, então a minha vida, esse evangelho que eu tô pregando tá furado. Que da outra vez um amigo meu falou assim, cara, como é que você acredita na Bíblia se já passou na mão de diversas pessoas? Quem não poderia ter adulterado aquilo ali? Realmente. Mas aí eu acho interessante é que quando olha para sua vida e olha para minha vida, para quem não tem Bíblia, nós somos a Bíblia desse mundo. Concorda comigo sobre isso? Totalmente. Só que a gente vive um problema. Lembra quando eu te falei da juventude? Essa juventude também se aplica à juventude da igreja, os jovens da igreja, mas não os jovens no sentido etário, mas os jovens no sentido de jovens na fé. Neófitos. Exatamente. Só que esses jovens na fé, quando você fala assim, Deus é maravilhoso, de repente há um tempo atrás aqui, quando a gente estava falando sobre poder, autoridade, isso é muito gostoso. E aí é engraçado que a Bíblia fala que Paulo estava falando, e quando ele falava sobre ressurreição, aí os fariseus falavam assim, olha, sobre essa coisa a gente conversa depois. Porque uma vez uma menina falou, Rico, eu tô indo numa boate, eu tô pecando? Eu falei, depende do Deus que você serve. Qual o Deus que você serve? Você tem alguma igreja, alguma coisa? Não. Eu falei, então tá de boa. A Bíblia fala, aquele que é santo se santifica ainda mais. E aquele que está impuro se suje ainda mais. Então se eu tô indo pra boate, se eu tô na pegação, meu irmão, pelo menos seja íntegro. Porque tem gente que tá na boate e tá na igreja. Se nem todos com essa mentalidade aceitariam esse papo. Não, a galera vai meter o pé, irmão. Começa a falar de pecado, o nego mete o pé. Essa é a visão. Mete o pé, o pessoal não quer ser exortado. Porque hoje a gente tá na galera do mimimi. A gente tá num tempo muito louco. Se eu falar assim, pô, cara, olha só, você saiu com outra mulher, não é legal, você é um cara casado. Meu irmão, quem é você? Mateus 7, não julgue para não ser julgado. O pessoal acha muito bonito Mateus 7. Mas Mateus 7, 2, ele fala, porque quando você julgar, você será julgado da mesma forma que julgou. Então, se eu tô falando que você tá saindo com a mulher, você sendo casado, eu tenho que estar com o meu casamento pelo menos direito. Porque Deus vai me cobrar sobre isso. Eu quero ser curado. Já viu o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos? Os caras que estão sentados lá, eles estão dispostos, irmão. Ele fala galera, Rico Rocha, beleza? Tô aqui, chapei o coco, não aguento, preciso de ajuda. Se expor. Se expor. A igreja tem um grande filósofo que ele falou uma frase que é maravilhosa. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Não posso ir pra igreja porque lá só tem santo. Não, lá só tem gente ruim, cara. Uma vez o diretor da minha empresa falou, Rico, você é um cara bom, você não precisa de igreja. Eu falei, não, eu sou um cara péssimo. E é por isso que eu preciso. Sim. Eu preciso de Jesus porque eu sou ruim. Porque se eu não tivesse Jesus, eu tinha levado sua carteira. Então quando eu tô na igreja, eu tô lá para ser curado. Eu posso ser o mestre ninja, rabi, top, gold, quarto homem da Trindade. Eu preciso entender que o Mauro tem para me dar, tem para me oferecer. Assim como eu quero dar. É uma troca. Eu não sou aqui, não tem hierarquia nesse nível.
Eu sei que você não tem ninguém pobre o suficiente que não possa dar alguma coisa e nem rico o suficiente que não precise receber. Igreja. Muita gente, hoje em dia, tem cristão que acha que não precisa de igreja, não precisa orar, não precisa ler Bíblia. É esse o evangelho perdido. É onde a pessoa se perdeu, onde ela não consegue se entrosar com esse Deus, se entrosar com a palavra e se entrosar com a igreja, a eclésia. Só ir à igreja não importa, você tem que ser igreja, tem que fazer parte dela. Pegou aí, gente? Então, fica nessa aí sobre o evangelho perdido. Mas a gente vai ficar aqui. Eu sei que você gostou do papo, da conversa. No podcast A Voz, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Rico Rocha. Ô, irmão. Irmão, demais, que honra cara. tá aqui. Tu é top demais. Podcast A Voz vai ter a segunda parte. Vamos aí. Que vamos. Fui! Agora, mano. É brabo, moleque. Agora eu quero te chamar para orar. A gente sempre ora aqui e agora não vai ser diferente. A gente quer orar aqui pelo pessoal do podcast e abençoar a vida deles. Amém? Vamos lá? Me ajuda? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos por esse pessoal, Senhor, que está levantando ali esse instrumento que tanta gente tem usado só para entretenimento, mas esse pessoal tem levantado, Senhor, a sua voz, literalmente, para falar com o povo, trazer esse povo ali a refletir sobre a tua presença, refletir, Senhor, sobre a necessidade de andarmos contigo. Em nome de Jesus, Pai, que possamos encontrar esse evangelho que há tanto tempo tem se dissolvido, tantas igrejas, tantos lugares que estão dissolvendo o evangelho de forma que as pessoas estão completamente perdidas dentro de uma pseudo-igreja. Nos ajuda, Pai, que o evangelho continue se alastrando, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, continue avançando e avançando, para que possamos alcançar, Senhor, o teu coração. Em nome de Jesus, Pai, faz dessa forma. Abençoa o pessoal do podcast A Voz, que eles possam prosperar, que eles prosperem nos seus caminhos e que sejam, Senhor, frutíferos em nome de Jesus. Assim te pedimos, agradecemos, Senhor, pela vida deles, pelo carinho deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.